A paz do Senhor, meus queridos irmãos, graças a Deus, nós adoramos, bendizemos e glorificamos o nome do nosso Deus por mais uma oportunidade aqui juntinhos no nosso canal. Nós adoramos o Senhor porque estamos prosseguindo para o término do nosso compromisso deste ano. Estamos no livro de Apocalipse, denominado o último livro da Bíblia evangélica, e hoje vamos estar cumprindo a nossa agenda de 3 capítulos, iniciando essa nova semana para a glória de Deus, lendo os capítulos 9, 10 e 11 de Apocalipse. Vamos então, irmãos, no momento reservado do seu dia, continuar a nossa jornada mais este dia. Glórias a Deus, que a alegria e a satisfação enche o nosso coração de saber que estamos tão perto do nosso objetivo, de estar completando toda a leitura da Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? E a alegria é estarmos agradando o nosso Senhor e também partilhar essa alegria com os irmãos, onde um ajudou ao outro, e assim o Senhor seja glorificado também nessa nossa atitude de estarmos juntos, assumindo este compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Vamos então fazer a leitura de hoje, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Sabemos que é um livro complexo, o livro de Apocalipse é um livro complexo, mas o Espírito Santo, ele traz a revelação das coisas futuras, daquilo que está para acontecer. E os irmãos que desejarem estar tendo maior compreensão, podem buscar Bíblias de estudo. Nós temos aqui uma Bíblia muito abençoada, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Esta Bíblia tem explicações no rodapé dos versículos e dá uma compreensão melhor dos textos. E que Deus nos abençoe para que possamos continuar aprofundando no nosso conhecimento das Escrituras de Deus, porque o conhecimento dá firmeza e fortaleza a cada um de nós, para que estejamos firmes na verdade, na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, e não sermos assim levados por ventos de doutrinas. Vamos então, meus irmãos, estar lendo juntos uns com os outros os capítulos 9, 10 e 11. Não deixem de curtir, não deixem de compartilhar, não deixem de escrever. Quem está chegando aí, se inscreva. Nós temos o objetivo de estar reiniciando este processo, voltando aos vídeos, se assim for necessário, porque a sua caminhada cristã deve começar hoje. Hoje é o tempo de ouvir a voz do Espírito Santo e estar trilhando o caminho da verdade, o caminho da palavra de Deus, guardando no seu coração para não pecar contra o Senhor. Vamos então, meus irmãos, de posse dela nas mãos, vamos ler Apocalipse. E eu com meu companheirinho aqui, que não dá mais para ficar sem ele. Vamos, capítulo 9. Depois, o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que caía do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça como se fosse uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores,
nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Elas podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinham uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. As suas couraças eram parecidas com couraças de ferro, e o barulho das suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os escorpiões, e era com os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Isso quer dizer o destruidor. O primeiro ai já passou. Depois disso, 2 outros ais devem vir ainda. Então o 6º anjo tocou a sua trombeta, e eu ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. E ao 6º anjo que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse: solte os 4 anjos que estão amarrados dentro do grande rio Eufrates, perto do grande rio Eufrates. Os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano, a fim de matar a 1/3 parte da humanidade. E me foi dito que os soldados a cavalo eram 200 milhões. Na minha visão, vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito couraças vermelhas como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. A 1/3 parte da humanidade foi morta por essas 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. Pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo. O rabo parecia uma cobra com a cabeça na ponta dele, e com ele os cavalos feriam o povo. O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Meu Deus. Capítulo 10. Então vi outro anjo forte que estava descendo do céu. A sua roupa era uma nuvem, e ele tinha um arco-íris na cabeça.
O seu rosto era como o sol e as suas pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha um livrinho aberto na mão. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E gritou com voz muito forte, que parecia o rugido de leões. Depois que gritou, os 7 trovões responderam com um estrondo. No momento em que eles falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarde em segredo o que os 7 trovões disseram. Não escreva nada. Depois, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e fez um juramento em nome de Deus, que vive para todo sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe neles. O juramento foi este: não vai demorar mais. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou a seus servos, os profetas. Então a voz do céu que eu tinha ouvido falou outra vez comigo, dizendo: vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra, e pegue o livro aberto que ele tem na mão. Eu fui e pedi ao anjo o livrinho, e ele me disse: pegue o livrinho e coma-o. No seu estômago ele ficará azedo, mas na sua boca será doce como mel. Aí peguei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca ele era doce como mel, mas depois que o engoli, o meu estômago ficou azedo. Então me disseram: você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. Capítulo 11. Depois disso, recebi uma régua de medir, parecida com um caniço, e me disseram: levante-se, tire as medidas do templo de Deus e do altar, e conte as pessoas que estão adorando no templo. Porém, não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos, que pisarão a cidade santa durante 42 meses. Eu enviarei as minhas 2 testemunhas, vestidas com roupas feitas de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. As 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Se os seus inimigos tentam maltratá-las, sai fogo da boca dessas 2 testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Tem autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. Quando as 2 testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas. Ele vencerá e as matará, e os seus corpos ficaram na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma ou Egito. Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses 2 corpos e não deixarão que sejam sepultados. Os povos da terra
ficarão felizes com a morte dessas duas testemunhas. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros, porque esses dois profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Mas depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles, e eles se levantaram, e todas as pessoas que os viram ficaram com um medo terrível. Aí os dois profetas ouviram uma voz forte que vinha do céu e lhes dizia: subam aqui. Enquanto seus inimigos olhavam, os dois profetas subiram ao céu numa nuvem. Naquele momento, houve um violento terremoto. A 10ª parte da cidade foi destruída e morreram 7.000 pessoas. As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus do céu. O segundo ai já passou, mas olhem, o terceiro ai virá logo. Então o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu. E Deus reinará para todo sempre. Aleluia. Aí os 24 líderes que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus, ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, nós te damos graças, porque tu tens usado o teu grande poder e começaste a reinar. Os pagãos estão muito furiosos, porque já chegou o momento de mostrares a tua ira e a hora de os mortos serem julgados. Chegou o momento de recompensares os teus servos, os profetas, e todo o teu povo, e todos os que te temem, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento de destruires os que matam pessoas na terra. Então se abriu o templo de Deus que está no céu, e a arca da aliança foi vista lá dentro, e houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra. Amém, meus irmãos. Glórias a Jesus por a leitura desta palavra. Oh, meus irmãos, é uma leitura que nos causa um temor a este Deus grande, tremendo, porque coisas futuras estão para acontecer, coisas tremendas, 3 ais muito doloridos, ai, ai, ai. Os 3 ais que vão ocorrer na terra, mas aqueles que têm a marca de Deus, aqueles que têm o compromisso com o Senhor, serão reservados de grande sofrimento. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos ensine a estar vigilante, porque a hora está chegando, a hora em que o Senhor há de arrebatar a sua igreja da terra. Estejamos vigilantes, irmãos, que o Senhor nos dê a sua graça para que não venhamos a passar por esses ais, por esses grandes ais, porque quando o Senhor voltar, queremos estar com Ele, queremos estar guardados na presença dEle. Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir a termos temor ao nosso Deus e procurar cuidar da nossa salvação, cuidar
bênção que temos recebido do Senhor, para que não venhamos a perdê-la. E a salvação é esta: aceitar o nosso Senhor Jesus, que é aquele que nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, para estarmos com Ele na glória, quando Ele voltar. Aleluia! Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, e vamos prosseguindo no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, até amanhã, se assim Deus nos permitir, para mais um dia da nossa jornada. Amém? Rumo à linha de chegada para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Aquele abraço fraternal da irmã Daniela e a paz do Senhor.